certo? Vamos direto ao ponto. Hoje, o nosso mergulho é em um texto breve, mas, olha, extremamente denso. Nós vamos destrinchar a visão bem particular de um autor sobre o futuro sombrio do Irã. Para fazer isso, o material original usa algumas analogias históricas de peso para emitir um alerta muito forte sobre as potenciais consequências trágicas das ações dos ayatolás. O nosso papel aqui é, como sempre, analisar as fontes e entender de forma imparcial esses paralelos que o autor desenha. Vamos lá? Um buraco no meio do mapa. Impactante, não é? O autor do texto usa exatamente essa frase para pintar um quadro bem sombrio e direto do que o Irã pode vir a se tornar. É o tipo de imagem que faz a gente parar e pensar: de onde afinal surge essa ideia de um buraco no mapa? E como exatamente isso se conecta com a geopolítica do Oriente Médio atual? Para entender isso, vamos à primeira parte, a visão da Roma Antiga e a Judéia como um alerta. Bom, é muito importante notar que essa perspectiva não surge do nada. O autor ancora todo esse argumento lá na Antiguidade, citando diretamente o historiador Reza Aslan e o livro dele de 2012, Zelota, A Vida e a Época de Jesus de Nazaré. O texto usa essa referência para mostrar como os grandes impérios lidavam com certas regiões rebeldes no mundo antigo. E para dar toda aquela precisão histórica, o autor aponta para a era de imperadores romanos bem específicos, os Cláudios, os Antoninos e os Flávios. É mergulhando justamente nessa época que o texto argumenta que a antiga Judéia era vista pelo Império Romano como, bem, aquele tal buraco no meio do mapa que a gente comentou agora há pouco. E é aqui que vemos o grande salto lógico do texto. O autor puxa essa linha lá da Roma Antiga e amarra direto no Irã moderno. Ele faz uma afirmação muito dura aqui, descrevendo os ayatolás como estando, nas palavras dele, atolados na loucura. O argumento da fonte é que as ações desses líderes têm o objetivo de transformar o país em um vazio parecido, um verdadeiro buraco, no meio do Oriente Médio de hoje. Lembrando sempre, pessoal, que o nosso foco é apresentar de forma imparcial a visão crítica e a linguagem incisiva que o autor escolheu usar nesse alerta. O que nos leva para a parte 2, o paralelo de 1945 e a recusa do Japão em se render. Avançando para o século XX, o texto constrói uma linha do tempo muito clara e absurdamente trágica. A gente começa em maio de 1945, com a rendição incondicional da Alemanha, o que marcou o fim da guerra na Europa. Só que o autor destaca que durante o verão daquele mesmo ano, o Japão continuou lutando no Pacífico. As forças armadas japonesas já estavam praticamente destroçadas, mas a insistência continuou. E segundo a narrativa da fonte, essa recusa só parou em agosto de 1945, com as imensas tragédias de Hiroshima e Nagasaki. Isso nos traz a nossa terceira e última parte, o risco da tragédia e a repetição da história. A fonte coloca essas duas realidades lado a lado. De um lado, o Japão de 1945 lutando até o ponto de uma catástrofe absoluta. Do outro, o Irã de hoje. Usando novamente termos bem críticos, o autor se refere aos clérigos iranianos como enlouquecidos e emite um alerta sombrio de que eles estariam desejando ativamente repetir essa mesma história destrutiva nos dias de hoje. E a conclusão a que o texto chega é bem pesada. Afinal, qual seria o objetivo de repetir 1945? A teoria do material original é que a intenção seria imputar um genocídio aos Estados Unidos. E a parte mais assustadora desse aviso é a alegação de que isso seria feito custe o que custar. Mesmo, segundo as palavras do autor, ao custo do extermínio do próprio povo. É, sem dúvida nenhuma, uma tese geopolítica duríssima. Então, fica aqui a grande reflexão. Se esses paralelos históricos que o autor traçou, desde a visão de Roma sobre a Judéia até a recusa do Japão em se render, realmente servirem para mapear as intenções atuais, será que o Irã moderno vai enfrentar o mesmo destino trágico do Japão de 1945? O texto não crava uma bola de cristal, mas deixa esse alerta gravíssimo ecoando no ar. A geopolítica é implacável, e entender essas diferentes interpretações da história é absolutamente essencial. A nossa análise do texto fica por aqui. Um abraço e até a próxima!